E aí, galerinha do oitavo ano, né, vamos começar aqui mais um assunto envolvendo aí nossa disciplina de história. Então vamos começar aqui com a Revolução Francesa e o período napoleônico, né, quarto capítulo. Então, primeiramente o livro vai trazer uma pequena introdução acerca, o que era a França antes da Revolução, né. Só que logo de cara, eu preciso lembrar vocês que a França, nessa época, ela tinha uma estrutura social muito parecida com as estruturas que nós já vimos aí, por exemplo, na Idade Média, mas, né, principalmente pela questão aí das ordens, né? Mas vamos ver isso daqui a pouco. E nós vamos ter aqui a constituição de duas formas de governo. Primeiro vai existir o governo, da monarquia constitucional, e por último, que vai aí finalizar a revolução, vai ser a própria república. Então ele vai dizer o seguinte, que a Revolução Francesa foi um marco extremamente importante na história da civilização ocidental. Esse fato marcou a passagem da modernidade para a idade contemporânea. Essa revolução dinamitou as bases do antigo regime na Europa, servindo de inspiração para outros países absolutistas a iniciarem processos semelhantes, mas nenhum teve magnitude do movimento francês, principalmente por conta da figura do Napoleão Bonaparte, que ele teve um exército, e uma influência, ele foi um imperador, que influenciou outros países da Europa. Nós vamos ver isso daqui futuramente, lá para trás. Mas aí, no caso, por isso que houve essa magnitude, porque também a Revolução Francesa influenciou, algumas formas de, por exemplo, influenciou algumas formas aí de sociedade, e de ritos que até hoje é usado, principalmente nas manifestações que nós temos hoje aí de cunho cultural e político também. Tá, então, primeiro de cara vocês têm que entender o seguinte, que a França, antes dessa revolução, ela vai estar dividida, ela vai ter uma sociedade, dividida primeiramente, segundamente e terceiramente, no caso em 3 estados. Então vai ser primeiro, segundo e terceiro estado, E o terceiro estado, ele vai ter uma expressão muito grande na questão da quantidade de pessoas que vai existir nesse estado, Por exemplo, já existiam aproximadamente 25 milhões de pessoas aqui na França, Então, elas estavam divididas nessa hierarquia de sociedade que nós vamos ver aqui no próximo quadro. Então aqui, olha, nós vamos ter primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. A primeira ordem era constituída pelo clero e eles não pagavam impostos nessa sociedade. Eles eram totalmente isentos. Segunda ordem ou segundo estado seria a nobreza, composta aí pelos senhores reis, pela realeza e assim por diante. E eles também não pagavam imposto, mas tinham assim uma vida muito bem boa, vamos dizer assim, Tinha uma vida aí envolvida em luxos, regalias, e consequentemente a terceira ordem seria aqueles que pagavam os impostos, aqueles que acabavam sustentando as duas outras ordens, que eram os escolhidos, inclusive, de representação política. Então isso aqui era uma espécie era uma espécie de técnica, de armação que, o primeiro e o segundo estado tinha para manter esse controle sobre sua sociedade total na França e, claro, para manter suas regalias, principalmente da nobreza, Então, eles eram excluídos de representação política, só que eles eram a maioria, Nós vamos ver aqui, rapidinho, que existia 120 mil pessoas na primeira ordem, 350 mil na segunda e 24 milhões aqui 90. Então, assim, basicamente 95% da população na França era composta pela terceira ordem. Então, eles eram a maioria. Geralmente eram os demais setores da sociedade. Então, eram os banqueiros, por exemplo, eram os burgueses,
eram os, sei lá, os camponeses, né, os trabalhadores aí de braçal, né? Então eles eram o que, né, as pessoas que estavam compondo essa estrutura da terceira ordem. Então logo ficava tudo na mão deles, né? Pagamento de impostos era justamente para servir as regalias, principalmente da nobreza. Então isso aqui vai começar a gerar uma insustentação, né? Justamente porque vai acontecer problemas aí futuros, problemas econômicos, inclusive, né? Onde essa sociedade aqui do terceiro estado vai sofrer muito, né? Eles vão sofrer demais e isso vai começar a estourar, né? Vai ser meio que um estopim aí para o início do processo de revolução, justamente por conta dessa, né, dessa revolta que vai acontecer contra essas duas outras ordens aqui, né? Mas vamos ver na outra página. Então, logo de cara, primeiramente, nós temos que entender que a nobreza ela tinha uma certa divisão, né? Então, a nobreza da segunda ordem era composta pela nobreza provincial, que era uma mais tradicional, seria aquelas onde o cara tinha sangue azul, então ele era descendente direto de um outro de um outro rei, de, sei lá, de uma outra família real, né? Por conta ele tinha o nome provincial, justamente por conta dessa hereditariedade. Depois nós vamos ter a nobreza togada, que seriam os membros da alta burguesia que adquiriram os títulos de nobreza, então eram aqueles muito ricos que conseguiam comprar, né, esses títulos e se tornarem reis por conta da sua luxúria, da forma, no caso aí da grana, né, que eles tinham para que eles conseguiam aí no caso para comprar esse título. Então não era qualquer pessoa que conseguiria esse, né, chegar nesse patamar. E depois a nobreza palaciana, que era aqueles que viviam de forma parasitária nos palácios, fazendo a corte para os reis. Esse aqui são os famosos, podemos chamar assim, os famosos puxa-saco, né? Eram aqueles que acabavam ganhando aí prestígios dos reis, porque eles faziam de tudo, né? De tudo que o rei pedisse, eles estavam ali à prontidão, né? E acabava que eles geravam um certo vínculo de amizade, e eles acabavam ficando por aqueles, né, ao redor, né? E eles acabavam aí também usando, né, no caso dos recursos que essa nobreza tinha na época na sociedade, né? Então esses eram os três tipos de nobreza que existia, né? Que aí que tinha no caso a composição da segunda ordem lá da sociedade, né? Depois nós vamos ter que essa imagem, está falando o seguinte: o fato da maioria da população francesa viver na miséria foi um dos estopins da Revolução Francesa, né? Justamente porque nesse momento, nesse contexto, a economia francesa estava em franca decadência, justamente por conta da má administração e a falta de planejamento desses caras aqui, né? Eles pensavam apenas no seu ego, né? Eles pensavam apenas nas suas vidas, e eles acabavam esquecendo, né, que existiam mais 24 milhões de pessoas que estavam ali vivendo sobre condições insalubres, inclusive. Então esse foi um dos motivos, né, que essa galera, né, da parte da terceira ordem começaram, né, a verificar, começaram meio que a enxergar o que estava de fato acontecendo, né? Olha, por exemplo, 88% do dinheiro desses trabalhadores, no caso dos sans-culottes, né, que seria aí os trabalhadores de Paris, por exemplo, eles acabavam gastando 88% do seu dinheiro apenas com a compra do pão. Significa que nessa época eles estavam com uma séria crise econômica, né, onde tudo estava ficando mais caro, né, onde existia aí um aumento de impostos caríssimos, né, e ao mesmo tempo aí uma inflação gigantesca, justamente porque não estava havendo controle, uma administração positiva na economia, né? Logo, a economia, né, passou a ser um problema, né, e as pessoas da parte mais baixa começaram a sofrer com isso porque eram os mais abastados de dinheiro, né, vamos dizer assim. Por isso que eles foram o primeiro a sofrer, né? Pense aí, vocês gastando 88% do dinheiro que os pais de vocês, por exemplo, usam só para comprar um pão, e o restante, né? E a carne, né? E o arroz, e o feijão, onde é que fica, né? Fora as contas, fora também os boletos, né? Que hoje tem boletos. Então, nessa época também existia
né, existia todo um sistema, custos, né, para sobreviver nessa sociedade aí francesa do século XVIII. Lembre que esse contexto é o mesmo contexto do período lá, né, da independência dos Estados Unidos né, do século também XVIII. Então vamos ver que a França também teve uma ligação, né, com esse período de independência, com a Guerra da Independência, por exemplo, lá, né, em território norte-americano. E também isso vai ser uma forma, isso também vai trazer sérios problemas para essa economia e para essa sociedade, justamente por conta aí né, o enfraquecimento no caso dessa economia tem um pouco a ver com aquele período lá. Mas vamos continuar, né? Então, ele está dizendo aqui que fatores naturais contribuíram para o colapso da economia, né? Houve um período de grande seca no campo, né? Além do que aquilo que eu falei, houve também esses motivos, né? Grande fome, né? Inverno também, né? Justamente porque o inverno ele sempre é rigoroso na Europa, né? Então, o cara deveria ter umas condições de vestimenta, por exemplo, né? De alimentação, né? Para sobreviver nessa condição aí de frio, né? Então a população não tinha o que comer. Uma onda de saques ocorria na França pré-revolucionária. Então vocês imaginam o cenário que ficou, o cenário de guerra entre a própria população, né? De um lado, a maioria da população se guerreando, né? Em condições muito insalubres de vida, justamente aí um querendo, no caso aí, no ato de sobrevivência, tentando, né, ao máximo aí buscar recursos para sobreviver, enquanto a nobreza lá da segunda ordem estava vivendo do bom e do melhor, né, à custa desse povo que estava sofrendo. Então, isso foi um dos grandes motivos que fizeram com que, né, essa revolução ela viesse de fato a estourar, né? Então, aqui mais uma foto que seria a nobreza continuava a viver o luxo e o ócio. Ó, então vocês têm uma noção, né, de como era que ficava o sistema, né? Então, né, para piorar a situação, né, o livro nos diz aqui que o governo não demonstrava nenhum interesse, né, em, por exemplo, amenizar esse quadro. Pelo contrário, todas as leis que ele decretava piorava ainda mais a vida da população, né? Esse rei que ele está falando aqui, né, é o rei Luís XV, né? Então ele que vai ser o rei que vai anteceder, né, aí anteceder a revolução, mas ele que vai contribuir para todo esse cenário, né? Ele que vai contribuir aí para o avanço desse problema, né? Então olha aí, como está dizendo aqui, né? Contribui para a situação de caos. As investidas de Luís XV, né, que foi o rei da França entre esse período, na Guerra dos Sete Anos com a Inglaterra, minoraram os recursos da França. Os franceses gastaram muito dinheiro no processo de independência norte-americano, que elevou o Estado francês praticamente à bancarrota, significa a falência, né? Como eu falei, esse aqui é o famoso Luís XV, né? Depois nós vamos ter a crise, né, econômica e os estados nacionais. Claro, esse cenário todo aqui vai causar uma crise, né? Então, logo, a crise ela vai ser também entre os estados, né, que vai compor a França, né? Então, o problema ele não vai ficar apenas na cidade de Paris, né? Esse problema ele vai perdurar para outras regiões. E esse problema que vai gerar uma certa, vamos dizer assim, um certo medo, né? Um certo temor por entre a nobreza, por entre os reis que faziam parte, né, desse contexto. Mas mesmo assim, os reis eles não vão deixar, né, a coisa fácil assim. E vamos começar aqui a falar, vamos pensar aqui que muitos historiadores entendem que o ano de 1789, que foi de fato o início da Revolução Francesa, né, que de fato estourou a coisa toda, e nós vamos entender o que marca, né, na próxima página aqui, o que vai marcar o início dessa revolução, mas deixar quieto por enquanto. E é interessante salientar que o processo revolucionário começou, na verdade, 2 anos antes, né, como a situação estava estável, Luís XVI, então monarca francês, convocou a nobreza e o clero para contribuir no pagamento de impostos na altamente aristocrática Assembleia de Notáveis. A reação dos notáveis contra o absolutismo, inspirados pelas ideias iluministas, foi ameaçar o rei de ter
o mesmo destino do monarca inglês Jaime II, obrigando-o a voltar atrás. Significa o seguinte, né? A Assembleia dos Notáveis, a reação, no caso, contra o absolutismo, e a Assembleia dos Notáveis justamente já era uma Assembleia que estava tentando reverter a situação, né? No caso aí, trazer um certo benefício para aquela população que estava sofrendo. Então, né, eles chegaram com esse monarca, né, e começaram aí, né, no caso agora o Luís XVI, né, e tentaram reverter a situação e ameaçaram ele. Iria acontecer a mesma coisa se caso ele não voltasse, no caso aí, se ele não voltasse atrás do que ele tinha falado anteriormente aqui. Porque justamente o Luís XVI, ele também estava tentando levar a mesma forma de poder, né, do lado do outro, né, do Luís XV, que era aquele que estava totalmente não ligando para as condições aí, né, as condições aí da sociedade francesa. Então, o que vai acontecer? Lá na Revolução Inglesa, o Jaime II ele foi deposto, né? Ele foi deposto e quem assumiu no lugar dele foi o Oliver, né? Lembre lá do Oliver, que inclusive foi o cara que depois assumiu, né? Sem nenhuma, não, o Orange, na verdade, né? Então, o Orange, ele é convocado pela Assembleia e a Assembleia coloca o Orange no lugar do Jaime, praticamente à força, né? Então, a Assembleia, né, tira todos os poderes do Jaime, né? E na marra passa os poderes no caso, lá pro Orange. É aí que nasce aquela expressão, né, de que o rei só tem título, na verdade não é ele que reina e tudo mais. Então, essa foi a ameaça que eles fizeram com o rei XVI. Queria acontecer essa mesma coisa, né? Ele vai dizer de novo aqui que é interessante notar que os próprios nobres não perceberam que seus privilégios eram fruto da política absolutista, né? Os nobres que ele está dizendo aqui eram aqueles que acabavam não aceitando, esses nobres que não aceitavam o problema que estava acontecendo, né? Eles estavam tão viciados, vamos dizer assim, e tão mal acostumados com a vida que eles estavam levando, que eles nem percebiam que a política que eles estavam adotando ainda era absolutista, era uma política arcaica, uma política ainda muito antiga, uma política medieval, inclusive, né? Então foi aí que, diante da pressão, o rei se viu obrigado a convocar os Estados Gerais, que foi o órgão consultivo real, que era dividido entre os 3 estados, com um voto para cada um. A decisão final, no entanto, seria sempre do monarca. Ainda teria uma influência desse monarca, mas essa foi a primeira grande, vamos dizer assim, foi o grande passo, né, que essa nobreza, lembre que a nobreza nessa época também detinha de todas as ações políticas, né? Então, essa foi a primeira o grande passo que eles deram, depois de uma pressão, principalmente feita pela Assembleia dos Notáveis, né? E aí foi que eles começaram a pensar em alguma coisa, mas claro que a nobreza nessa época, né, juntamente com a monarquia, não aceitava, né, largar dos seus luxos, largar dos seus privilégios. É aí que nasce o conflito. Então, olha, mesmo apoiado pelas reformas, apoiando reformas econômicas, Luís XVI não compreendia as aspirações do povo e acabou tornando-se impopular. Então, olha o que acontece, né? Ele tentou apoiar a reforma, só que ao mesmo tempo ele ainda estava muito ligado com a política absolutista do outro rei. Então, logo a população meio que fez cara torta para ele. Realmente a população se revoltou, se voltou contra esse rei também, né? Por isso que ele acaba ficando impopular. Então, olha aí. A partir daí, nós vamos ter, vai dizer aqui o seguinte, que a tal convocação dos Estados Gerais ocorreu em maio de 1789, mas a luta política foi se intensificando, pois o primeiro e segundo Estado não queriam perder seu privilégio, como eu falei. E o terceiro Estado viu naquele ato a possibilidade de se reformar a política francesa, levando a burguesia ao controle político. Foi a primeira abertura que aconteceu política, né, entre essa estrutura antiga, né, aquela estrutura lá dos 3 estados, né, onde ficava o poder literalmente concentrado nas mãos dos monarcas nobres, né, e o clero. Então essa foi a primeira abertura, né, que foi aí no caso a convocação dos Estados Gerais.
Então foi nessa abertura que o terceiro estado, a maioria, né, da população viu essa, vamos dizer assim, essa brecha, né, para tentar fazer alguma coisa para mudar a qualquer custo o cenário, né, político e econômico da França aí fragilizada, né. Então, olha, o Luís XVI, percebendo o desenrolar dos fatos, decidiu colocar um fim à reunião. Os representantes do terceiro estado se rebelaram, invadindo a sala do jogo da Pela, espécie de tênis em quadra coberta, em 15 de junho de 1789, transformando os Estados Gerais em Assembleia Nacional. O que significa Assembleia Nacional? Que passaria de ser estados concentrados, porque, enfim, ainda existia um controle numa reunião entre nobres, né, aqui nesses estados, e agora eles conseguiram abrir ainda mais. Se houve essa abertura aqui também eles conseguem uma abertura muito maior. Então, o nacional significa que todos os estados que constituem a França naquela época iriam participar desse processo agora, né? Inclusive burgueses também, né? E outras pessoas de outros patamares da sociedade também começariam a entrar nesse jogo político, vamos dizer assim, né? Então, jurando, né? Então aí é o seguinte, se transformando os Estados Nacionais na Assembleia Geral, como eu falei, jurando só se separar após a votação de uma Constituição para a França. Esse fato ficou conhecido como o juramento da Sala do Jogo da Pela. Então foi o primeiro, vamos dizer assim, a primeira grande ação que aconteceu, né, que vai iniciar os procedimentos da Revolução Francesa. Então anotem isso, né? Em 9 de julho de 1789, juntamente com muitos deputados, do baixo clero inclusive, os Estados Gerais proclamaram-se Assembleia Nacional Constituinte. Por que constituinte? Né? Porque agora vai existir uma espécie de regrazinha básica que eles todos vão ter que seguir. Já uma espécie de constituição que uma democracia, uma república hoje tem e que precisa seguir fielmente. É daí que saem as leis, é daí que saem as regras, né, o que o fulano, beltrano pode ou não fazer nessa sociedade, república, né? Então daqui que é constitucionalizado, né, é transformado aquela sociedade meio que feudal ainda em uma sociedade agora em uma monarquia, porque o rei ainda continua no poder, então por isso que não pode ser nada além de uma monarquia. Então vai ser uma monarquia constitucional, justamente porque agora vai existir uma certa regra que até esse monarca vai ter que seguir também, que foi justamente criado numa assembleia. E essa assembleia foi dita e posta por todos os estados que compõem a nação francesa. Por isso que agora, né, vai mudar o cenário, vai começar a mudar esse jogo político, né? Então, a partir daí vai ter a famosa queda da Bastilha. Então é aqui que começa a coisa toda, né? Então esse é o segundo maior momento, né? E inclusive eu posso dizer que é o mais importante da Revolução, né, Francesa. E a gente vai perceber o que acontece a gente vai ver o que acontece na queda da Bastilha, tá? Então, olha, a reação do monarca foi colocar o exército, né, de prontidão para acabar com o desejo do terceiro estado de mudar a política francesa. Né? Claro, ele não vai tentar lutar contra essa galera que está aí, né, que fez essa situação aqui anteriormente, né? A população de Paris apoiando a Assembleia no dia 14 de julho de 1689, tomou a prisão da Bastilha, o que se tornou o marco da Revolução Francesa. O lema da Revolução foi liberdade, igualdade e fraternidade. Até hoje, né, as manifestações de cunho revolucionário ainda seguem esse princípio de liberdade, igualdade e fraternidade. Por isso que eu falo que a Revolução Francesa ela foi a revolução que mais influenciou, inclusive até a retomada de outros poderes, por exemplo, de poderes ditatoriais, né? E o povo, no caso, decidindo, o povo entrando, invadindo não, né? Mas aí, no caso, lutando pelos seus direitos. Então, todos os direitos trabalhistas, por exemplo, né? Eles têm uma certa pegada, no caso, né? Uma certa aí, influência desse período aqui, que é onde o povo, de fato, começa a se rebelar contra tiranos, né? Contra aí pessoas que injustamente, né, tentavam viver numa sociedade ruim,
uma sociedade que estava com problemas e viver de forma boa, né? Vivendo bem bom, sendo que a maioria da sua população estava sofrendo, né? Com problemas seríssimos. Então é aí que esse lema ele é criado, né? E assim eles vão invadir a Bastilha. Mas o que era essa Bastilha, né? Tá aqui a Bastilha, ó. Eu até botei aqui o que é a Bastilha, né? Então olha aí. Em 14 de julho de 1789, a população francesa incendiou a Bastilha. Era um símbolo do poder absolutista. Destruí-la, portanto, representava a destruição do poder absoluto. Então, logo, a Bastilha era um local onde as maiores decisões, né, absolutistas dos monarcas eram feitas. Que é aqui que também ficavam as regalias, era aqui que eram feitas as festas luxuosas, né, era aqui que ficava todo esse comando dos monarcas. Então o povo, claro, veio no principal elemento deles e destruíram. Então esse foi o maior símbolo da Revolução Francesa. Então foi aqui de fato que a coisa perdeu, vamos dizer assim, um pouco o controle, né? Porque aí a galera pegou e de fato invadiu e quebra, e como tá aqui a imagem mostrando muita queima e tudo mais. Então, depois disso aí, no dia 4 de agosto de 1689, a Assembleia Nacional aprovou a abolição dos direitos feudais, inclusive a servidão. As terras de bens da igreja também foram confiscadas. Ainda em agosto foi promulgada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então isso aqui já faz com que uma Constituição de fato seja outorgada e aqui eles caminham para uma democracia. No final do ano promulgou-se uma Constituição, né, como eu já falei, que o rei foi obrigado a assinar. Institucionalizou-se então uma monarquia constitucional, como eu falei lá atrás, justamente porque o rei não tinha para onde correr agora. Ele ia continuar com o status de rei, mas respondendo aí agora a uma Assembleia Nacional. A diferença é que aqui não é um parlamento, aqui é uma Assembleia feita por todos os patamares da sociedade agora da França, né? E que não chega a ser tão diferente do parlamento lá, né, constitucional lá da Inglaterra. Então aqui o rei também ele não vai ter muito o que mandar, né? Então, claro, né? Por conta disso, de todo esse acontecimento lá atrás, né, nós vamos ter uma reação absolutista, claro, né? Esses nobres eles vão, de uma certa forma, reagir. Quando o processo revolucionário se intensificou, muitos nobres fugiram para outros estados, né? Claro, porque eles ficaram com medo de toda esse quebra-quebra que aconteceu, né? Principalmente em volta da Bastilha. Então aí muitos absolutistas acabaram fugindo desse contexto, né? Levando seus pertences e o desejo de retornar a uma França absolutista. Claro, eles nunca iam deixar seus postos, né, literalmente, né, 100%. As monarquias vizinhas à França, preocupadas com a agitação do país, resolveram organizar uma invasão e restabelecer a monarquia absolutista do Luís XVI. Claro, né, sempre tem aqueles que são adeptos, né, a um governo ditatorial, por exemplo, né? Então, já que o rei francês era casado com Maria Antonieta, a princesa austríaca, a causa dos nobres absolutistas era obter o apoio da Áustria e da Prússia, né? A Áustria, inclusive, hoje é a Alemanha, né? Existia, na verdade, o medo de que a revolução se disseminasse pela Europa, levando outras monarquias ao fim. Vão perceber que isso vai acontecer daqui a pouco com Napoleão, né? Então, o medo deles aí se concretizaram. Opa, vamos ver essa imagem aqui rapidinho. Temendo a disseminação das ideias de lutas entre classes, José II da Áustria, à esquerda, proibiu a ópera A Bodas de Fígaro, de Mozart, à direita, até que fizesse a censura de todas as partes consideradas impróprias. Claro, né, eles já estavam temendo esse cenário revolucionário, né? Então, eles deveriam agora ter uma certa preocupação até nas obras literárias, até nas obras políticas, né, ou nas obras culturais, né, de como é que eles iriam colocar, por exemplo, a imagem do monarca. Olha, então o rei Luís XVI, nos bastidores, planejou sua fuga de sua família e desejava organizar um exército no exterior e retomar a França. Quando os sans-culottes, na verdade os sans-culottes eles eram
eles eram aquela, vamos dizer assim, aquela espécie de polícia, ou então, no caso aqui, exército, que era exército para proteger a monarquia e sua família. Então, a fuga desse rei representava uma certa, né, uma certa traição, porque o rei, virando as costas para o seu fiel defensor, né, seria uma ampla atitude aí super injusta e até mesquinha. Então esse tipo de atitude eles não toleravam. Então, olha aí, quando eles descobriram a traição do rei, ficaram revoltados e foram prendê-lo, mas o rei havia fugido, claro, né? Por ironia, ele foi detido a poucos quilômetros da fronteira da França e reconduzido à capital francesa. O rei em Paris foi julgado e condenado como traidor, sendo guilhotinado em 1793, aí 4 anos depois, né, do início da Revolução. Então esse foi o fim da monarquia constitucional, iniciando uma nova fase, a da República, justamente porque a única figura que fazia com que ainda permanecesse o regime monárquico agora foi tirado de cena, né? No caso aí o rei morreu. Então logo, né, eles vão partir para uma outra forma de governo, né? Então aqui a imagem, né, representando aí um pouco do que foi essa, no caso aí essa decapitação, né, desse rei. Depois disso tudo, né, nós vamos ter a tal da República. E como é que vai acontecer? Primeiramente, a França passou a ser governada por uma assembleia chamada de Convenção. Então, lembre esse nome. Essa aqui já é a fase da República, então é bom vocês gravarem isso na cabeça. Então, esse é o terceiro maior momento da Revolução Francesa, que vai ser a Constituição da República. O segundo momento foi aqui, né, a tomada de Bastilha, né, e depois a queda, né, a queda do regime monárquico e agora o início da República, né? Então isso já depois de muito pau a pau, quebra-quebra ter acontecido, né? E inclusive a morte do rei. Então a convenção era participantes eleitos pelo voto masculino, né? Esse período que vai de 1689, início da Revolução, até a proclamação da República, é conhecida como fase moderada. Então marquem aí que essa fase desde 89 até aí esse momento é considerada como fase moderada. Nas fases de revolução, 3 grupos políticos começaram a se destacar. É muito importante toda essa parte aqui, inclusive. Por que é importante? Porque agora vai ser, vamos dizer assim, 2 partes, né, da sociedade vai ser agora, vamos dizer assim, vai ser dividida, mas ambos vão ter algumas características próximas, né? Então, olha aí, os girondinos, que eram compostos pela alta burguesia, então lembre que a burguesia, grande parte da burguesia fazia parte do terceiro estado. Então, com a queda do segundo estado, que era onde existia todo o controle, né, aí da sociedade francesa, nós vamos ter, né, a ascensão da burguesia, que era principalmente aquela galera que tinha grana, né? Então, olha aí, os gerondinos, eles seriam aqueles que estariam lá na convenção. A convenção era uma espécie também de assembleia, né? Então eles seriam aqueles que sentavam à direita. Seriam os burgueses, né? Os que nós conhecemos hoje como grandes empresários, pessoas que têm aí algumas riquezas, né? E algumas concentrações de renda, por exemplo. E os jacobinos, compostos pela população média e pobre de Paris, que ficavam à esquerda, além da planície no centro. A planície é o famoso hoje centrão, no, né? O famoso centrão que se encontra hoje enfincado lá no Planalto, né? Hoje aqui no Brasil, trazendo, no caso aí, um pouco dessa referência no Brasil, né? Então, os que ficavam à esquerda, né, no caso aí, as definições políticas da direita, esquerda e centro começaram a partir desse momento. Então, vocês já viram falar, né? A constituição de um partido que é de esquerda, a constituição de um partido que é de direita, né? Então, agora vocês vão entender
Da onde que surgiu? Qual foi a origem desses dois termos, direita e esquerda, na política? E a origem está aqui. Então, os que são da direita, eles se acham aí burgueses, se acham, né, dono da cocada preta. Enquanto os da esquerda, geralmente eles são a maioria, e fazem parte de uma camada menos privilegiada da sociedade. Por isso que muitos partidos de esquerda hoje têm apoio total, né, de frentes populares, como, por exemplo, frente de professores, frente de alunos de universidade, por exemplo, né? Vamos dizer que até os grevistas de ônibus também, né, e outros setores por exemplo, que vivem com base do salário mínimo, vão pertencer, né, a um discurso esquerdista, justamente por conta disso. E esse é o primeiro momento que vai marcar a República Francesa, né? Eu vou terminar o vídeo por aqui, porque vai exceder o limite, mas daqui a pouco, no outro vídeo, eu retomo com essas atividades. Então, por enquanto é só.